Ô, Rafa, e aproveitando essa questão assim do acúmulo, essa Hum. energia reprimida, ela gera algum desequilíbrio mental? Ah, reprimida. Putz, Isso, excelente, Pri. reprimida. A Pri só manda as pérolas. Então, olha, eu vou dar um exemplo aqui. É claro que às vezes eu falo meio que no geral, falo assim pra galera da magia, mas assim, eu tô falando meio que no geral, mas tem milhões de casos, tem milhares de casos a ser analisados, né. Tô falando aqui mais, né, para resumir. Vamos lá. Energia sexual reprimida, se vai dar algum desequilíbrio até mental, sim, e aí eu vou usar de exemplo os padres. Os padres, sim, instituição Igreja Católica. Como a instituição tem um dogma, é um dogma, faz parte ali do dogma, já está ali escrito, não dá para um padre ir lá e mudar, não dá para fazer outra coisa, tá ali. Se você quiser entrar e ser isso, tem que seguir essa regra. Então, às vezes, não é uma escolha até muito pessoal, tá no dogma, tá? Então, vou ter que seguir aquilo. Como a Igreja Católica, ela reprime a energia sexual nos padres, o desequilíbrio acaba sendo, muitas vezes, e isso não é eu que estou falando, tá? Isso aí está em milhares e milhões de reportagens no mundo inteiro, tá? Há décadas, e se eu for voltar, é centenas de anos. Pedofilia. Por causa do desequilíbrio de você abafar a tua expressão energética da sexualidade. Outra coisa, como a igreja católica aqui, ela é muito patriarcal, isso é uma tese minha, tá? Se alguém quiser me xingar aí nos comentários, ou dar uma opinião legal, me xingando, fica à vontade. Mas assim, é, a minha tese é o seguinte: qual que é o máximo do patriarcal? É você excluir o feminino. Então, qual que é o máximo dos padres? Não ter relações sexuais. Inclusive com o feminino, com o masculino, né? Enfim, né? Mas aí o feminino principalmente, né? Então, o que acontece? E aí, o que que causa essa cisão do feminino? Desequilíbrio a nível até mental, até chegar ao pior nível de todos, que é a pedofilia, que tem centenas de milhões, milhares e milhares de casos nessa instituição, que faz com que as pessoas fiquem doentes, porque você está reprimindo a expressão talvez mais incrível que exista na vida, que é a expressão da sexual. Então, isso vai ocorrer muito problema. E problema mental, né? Porque aí é nível mental mesmo. Ô, Rafa, e pode gerar também alguma doença no corpo físico devido ao acúmulo energético e não ser canalizado para algo? Porque às vezes a pessoa acumula por falta de conhecimento, de informação. Ela pode adoecer fisicamente? Ó, o que eu pensei aqui, né? A prima de umas perguntas capciosas, né? Por exemplo, se ela reprime muito, né? Ela tá muito Isso, energizada nesse isso. sentido. Sim, sim. Porque ela Então, fica pensando e ela não faz nada, nem de se tocar, nada. Ela simplesmente tem aquele desejo, mas ela reprime totalmente. tá. Bom, aí é uma questão. Por exemplo, no dogma, está sendo reprimido pelo dogma. No caso de uma repressão, pelo menos a pessoa escolhendo, eu quero ficar aqui, reprimir um pouco as energias, etc. É menos pior, tá? Porque pelo menos a pessoa está escolhendo pelo coração dela, sabe? Vou dar aquela reprimida assim, e ela pode usar essa energia para outras coisas, né? Mas eu acho que se a pessoa ela tiver muito energizada, ou seja, aquela repressão no sentido de represa mesmo, sabe, tá transbordando. Ela tá muito energizada e ela for uma pessoa já um pouco violenta, ela de repente pode usar essa energia que é vital, que é poder, e acabar causando uma violência muito explosiva, uma coisa mais acentuada, porque ela tá transbordando, ela tá com muita energia. Então essa pessoa, o que que ela vai fazer? Até às vezes inconscientemente, uma hora ela vai ter que tirar um pouco da água da represa, porque se ela transbordar muito, vai ser um caos, entende? Então, às vezes, reprimir também, você tá
Depende, né, mas é o que eu falo, né, se a pessoa reprimir muito a energia sexual, Pri, ela tá ali guardando, digamos, vamos usar essa palavra, tá guardando ali, represando, e ela pensar: "Ah, mas eu quero guardar, porque daqui 5 dias eu vou disputar a final do campeonato, então eu quero estar muito energizado". Então aí ela tem um foco, ela tem uma Isso é um direção. contexto diferente, sim. Exatamente. Aí com foco e direção, ela pode guardar essa energia ou Isso. reprimir ela para depois usar na explosão da porque, meu, energia sexual e eu uso muito esportes que eu gosto muito, né. Energia sexual e esportes, sabe, andam muito lado a lado, sabe. Energia de conquista, né, de vencer, tá muito atrelada à energia vital, energia sexual, né. Então assim, a repressão vai depender, né, se a pessoa, ela não consegue lidar com excesso de energia, aí é melhor ela nem reprimir muito, talvez é melhor ela perder energia no ato da masturbations. E Rafa, vou entrar aqui numa questão, aqui ó, diante de tudo que nós conversamos aqui um pouquinho, na sua opinião, renunciar ao sexo nos aproxima ou nos afasta do divino? E em quais circunstâncias acontece esse afastamento? Porque a Brenda fez uma pergunta nesse contexto. Se eu me abster dessa sensação e desse toque, me prejudico espiritualmente? Penso que os extremos são prejudiciais. Então, o que que você acha, Rafa? Olha, se abster do orgasmo, ou relação, ou, né, o ato lá que a gente está conversando, então, precisa ver o que ela pensa sobre prejudicar espiritualmente, né, o que seria até o estar bem espiritualmente para ela, né, já começaria por aí. Mas a grande questão é o seguinte, eu vou ter que dar minha opinião assim, a maioria das coisas eu falo em termos energéticos, tá, são coisas que eu vi, e aí eu vou narrando e cada um Isso, a sua vai no experiência, se exatamente. cada um vai no seu coração vendo se é verdade, se não é, se gostou da informação ou não. Mas agora eu vou dar uma opinião pessoal. Eu acho que o orgasmo é o encontro com Deus. O orgasmo, ele é você explodir de luz. O orgasmo, e ainda mais quando você faz isso para outra pessoa, quando você explode a outra pessoa de luz, ali é o encontro da espiritualidade, da luz, da vida, do prazer, da satisfação de fazer o outro explodir na luz, cara, isso para mim é o encontro da espiritualidade. É o encontro da espiritualidade. Inclusive, quando eu comecei a ver energias, né, e posteriormente, uns anos depois, comecei a ter as relações sexuais, eu considerava, até por ver energia e o que acontece na relação sexual, eu considerava que a melhor forma de se encontrar com o todo, com Deus, era na fusão ali com a pessoa e um fazendo o outro explodir de luz. Eu falo, cara, isso é um encontro com Deus. É claro que eu, né, é um jeito de falar, assim, né, mas eu acho que abster-se depende do contexto, né? Isso, exatamente. Às vezes a pessoa, ela precisa dar um tempo. Sim. O que que você acha, Pri? Eu vou você falar um É pouco, dar a sua opinião. interessante quando essa questão, assim, de abster com consciência, sem aquele medo, sem aquela imposição, por quê? Por exemplo, eh, eu termino um relacionamento e eu quero focar em mim, buscar meu autoconhecimento, fazer um curso, uma viagem, e nesse processo eu me priorizo. Então é natural a gente se abster e Hum, cuidar da gente. Agora, quando é algo assim que traz medo, angústia, eu acho que não é saudável, por quê? A gente está baixando o nosso campo de energia, estamos vibrando em emoções, em situações desagradáveis. Então é uma porta, é uma brechinha, de assédio, talvez. E, por exemplo, se eu tenho algum vício, eu tenho o vício de ver, pessoas se relacionando, e eu quero trabalhar essa questão desse vício.
é preciso trazer uma força, uma consciência de passo Sim. a passo para me libertar dessa situação que não é saudável, porque o meu foco, minha energia, a minha felicidade está baseada em ver aquilo. Então eu vou me abster para eu me encontrar. Então, eu preciso me autoconhecer. Então, eu e você, Rafa, estamos aqui compartilhando conhecimento, experiências, e as pessoas que estão nos ouvindo, elas precisam se questionar, precisam se perguntar: o que eu sinto? Quais são as minhas crenças diante disso? Falar sobre isso é desagradável? Por quê? O que aconteceu? Eu ser assexuada é algo consciente ou é algo que em algum momento me traumatizou? E é algo que é saudável a gente se perguntar, porque às vezes a gente pode pensar assim: "Poxa, eu vou encontrar a pílula mágica através de uma pessoa que vai falar sobre esse assunto", mas o que está dentro de você é o mais importante. Então, você, como o Rafa falou, direcionar essa energia de forma libertadora, de forma que não gera cobrança para você, tá tudo bem, sabe. Então é o autoconhecimento, Rafa, não tem outro caminho. Não, e abster-se, quer queira, quer não, vai te dar energia, Sim, né, sim. você não vai estar, assim, gastando apesar que eu vou também tem essas questões, né, se a pessoa está tendo um relacionamento, e a pessoa lá do outro lado, pode ser qualquer gênero, qualquer pessoa, ela tem uma energia muito boa, cara, isso está te fazendo bem. Entende? Até Entendo. sexualmente, isso vai dobrar a tua energia, vai fundir com com energias boas, que é da outra pessoa. Então, assim, depende, né, depende, Isso. às vezes é melhor se abster, dependendo da pessoa que você está saindo, é melhor se abster mesmo, ficar mais tranquilo. Agora, pode ser que com a outra pessoa a fusão seja tão incrível, tão intenso, tão e a gente pode conversar sobre essas coisas também, de como a fusão ser incrível, intensa, energeticamente, tá?